Golcast no ar. Hoje para falar com Kleber Borges, presidente da FPS Sports e da Associação Latino-Americana de Gestores de Instalações Desportivas. Você conhece essa associação? Vamos saber mais sobre essa questão, sobre as arenas, a gestão e o comportamento do torcedor. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o Golcast, o podcast da GolManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GolManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Segue a gente, nos acompanha e a gente se vê. Participam do Golcast o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é dele, José Pedro Villa-Lobos. Agora, deixa eu dar um alô ali para o Kleber. Como é que vai você? Eduardo, obrigado pelo convite de vocês. Um prazer falar de algo que eu gosto tanto, que é sobre instalações desportivas, né? Principalmente as arenas e estádios, que é minha especialização. Como foi realizar a Copa do Mundo aqui em 2014? A gente teve aí 12 arenas que foram construídas ou então reformadas. E eu queria saber, lá de 2014 até agora, o que mudou? O que você sentiu, tanto na gestão dessas arenas, como também na relação com o torcedor, que virou um super consumidor, né? Olha, Eduardo, eu posso te adiantar o seguinte, eu vou voltar um pouquinho ainda mais a experiência para 2010, que eu tive a oportunidade de estar na África do Sul também, e a gente começou a entender um pouco de como realizar um mega evento como a Copa do Mundo num país de terceiro mundo como foi a África do Sul, para trazer para o nosso país de terceiro mundo, que é aqui no Brasil, e fazer uma Copa nos modelos que sempre foram cobrados na Europa, nos Estados Unidos e daí por diante. Então, a ideia das 12 arenas foi bem interessante para distribuir pelo país o evento em si. Isso foi muito bem pensado. O grande problema disso é que, às vezes, as praças não foram as melhores praças para grandes monumentos, como são as arenas, com grandes instalações que precisam de muitos cuidados, precisam de um carinho especial. Não é um cuidado de... como hoje tem aquela coisa do estádio raiz e o estádio Nutella, né? Tem essa brincadeira, né? E não é o mesmo cuidado que se dá a um estádio raiz. Tem todo um cuidado, uma preparação. Então, para mim, os dois grandes destaques que se tem de 2014 para cá, é claro, a melhoria do serviço ao cliente, ao torcedor, com as arenas. Se tem algo muito parecido do que é praticado na Europa, do que é praticado nos Estados Unidos, e também a melhor formação dos profissionais que trabalhavam nessa área, na gestão das instalações. Então, hoje a gente pode dizer que o Brasil pode receber a qualquer momento, qualquer grande evento. Um exemplo disso é que nossos gestores estão praticamente quase todos no Catar para realizar a Copa lá. E muitos não foram, até às vezes por opções, ou por opção, por estar no Brasil já realizando uma tarefa que remunera bem também, ou que tem uma importância que não dá para sair agora do Brasil. Então, acho que os dois grandes destaques de 2014 para cá foi a melhoria da qualidade para o cliente, para o torcedor, e a melhoria também da força humana nesse trabalho, né? Material humano, em que a gente hoje temos profissionais muito mais gabaritados para sair a hora que quiser para trabalhar na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo. E o torcedor entendeu esse upgrade aí também? Não, não. O que acontece? O processo da Copa foi muito complicado porque ele se une à parte política e, na verdade, no entendimento do brasileiro, que nós brasileiros sabemos disso, do Oiapoque ao Chuí, que a gente primeiro gosta de reclamar para depois dar a solução. É uma tradição nossa, até uma herança meio portuguesa isso, a gente gosta de primeiro reclamar para depois dar a solução. E foi o que aconteceu com a Copa, que as pessoas reclamaram desde a Copa das Confederações, com aquela quantidade gigantesca de protestos, em que os eventos para o Brasil viraram muito mais um problema político do que realmente trazer o Brasil para o cenário esportivo mundial. Então, essas coisas fizeram com que o brasileiro ele não ficasse tão satisfeito com o que foi construído para a Copa. Até porque a gente não fala só dos estádios, a gente fala das estruturas que não foram terminadas para o evento.
Então, com isso, tem a união de que o cara reclama que o BRT não terminou e ele automaticamente leva essa frustração para o estádio. E isso tudo acaba ocasionando aquele sentimento que se achava de pertencimento se perde e, na verdade, fica aquele sentimento que aquela Arena X custou tantos bilhões, aquela Arena Y custou tantos milhões e daí por diante. Então, eu acho que o torcedor ele não assimilou que melhorou a qualidade para ele. Ele gosta de ir ao estádio, ele gosta de ter o conforto de sentar numa cadeira hoje. Ele gosta do conforto de um sanitário muito melhor do que ele tinha antes. Mas ele ainda não criou aquele sentimento de pertencimento que hoje o Brasil se não iguala, mas está muito próximo do que é oferecido lá fora. Kleber, muito obrigado por estar conosco. Norton Capel, eu também falo aqui de Porto Alegre. Eu queria ficar um pouco em cima exatamente dessa tua última colocação sobre essa questão de se sentir pertencendo, né, ou se apropriar das arenas. Tu tens uma experiência na Arena Pernambuco, que foi uma arena construída para a Copa do Mundo, e que tinha toda uma expectativa de que os clubes do Recife utilizassem a Arena Pernambuco de uma forma mais intensa e mais, digamos assim, aproveitar melhor a Arena Pernambuco. Conta para nós essa experiência em relação à Arena Pernambuco, por que é que ela não... Os clubes, né, os grandes clubes aí de Pernambuco, Náutico, Santa Cruz e Sport, aqui a ordem é aleatória, tá? Não conseguiram, né? Porque no início eles começaram a jogar, voltaram para os seus estádios, enfim, tem toda uma questão. Como se deu o processo aí em Pernambuco, que a Arena Pernambuco é uma referência hoje como estádio, mas vive esse dilema aí, se assim dá para classificar, né? Olha, Norton, primeiro eu posso te responder, voltando um pouquinho no tempo de novo, lá para 2010. Tem uma cidade chamada Cape Town, que é linda lá na África do Sul, e construíram um estádio lá gigantesco chamado Green Point, em que ele foi construído e praticamente depois ficou abandonado. Por quê? Porque as equipes de rugby, a equipe de futebol que jogava na cidade, cada qual tinha seu estádio. E se achava que essas equipes depois iriam jogar os principais jogos naquele estádio da Copa, que foi criado para a Copa. A mesma coisa aconteceu no Brasil com determinados estádios também. Se achou que as equipes, por exemplo, aqui no Recife, acho que foi o caso mais notório, porque aqui os três grandes clubes, eles têm estádios. E estádios muito tradicionais, estádios com uma história realmente riquíssima, com lembranças boas e ruins, mas a gente sabe que no futebol isso faz parte, né? As duas partes da lembrança, e vocês gaúchos, principalmente aqui com os aflitos. Tem uma lembrança bem grande com isso. Mas triste, o que acontece? Triste lembrança. Mas a tradição disso, a tradição da questão de você ter seu estádio como pertencimento, que é o que aconteceu aqui em Pernambuco, dificultou o sentimento, como eu tinha falado, de pertencimento da Arena de Pernambuco para o torcedor pernambucano. Então, não foi feito algo gradativo, por exemplo, com o Náutico, que ficou jogando de 2013 até 2016 na Arena. Não foi 17, desculpa. Não houve algo gradativo que fizesse também com que o clube criasse, o torcedor criasse o sentimento de que a Arena seria a nova casa dele. Porque pelo contrato, na época, junto ao Odebrecht, o Náutico iria deixar de jogar nos aflitos, iria jogar na Arena. Nessa época, eu chego na Arena em 2015, como por uma empresa americana chamada AEG, e um dos questionamentos que ficou na época, que até coloquei, é o seguinte: poxa, por que o Náutico não faz seus jogos menores nos aflitos e faz os jogos maiores na Arena? Porque aí sim você usa o estádio muito melhor para o torcedor. Mas não houve. Então, quer dizer, você tinha o Náutico jogando, às vezes, numa quarta-feira de cinza, chovendo no Recife. Quando aqui no Recife chove de verdade mesmo, é uma coisa que para a cidade. Então, você imagina uma quarta-feira de cinzas, 9h30 da noite, jogo da televisão, 230 torcedores no estádio, foi 236 torcedores, para abrir uma arena, que é um monumento para o futebol, é um palco real para o futebol moderno. Então, esse atropelo fez com que a Arena ela iniciasse mal o processo pós-Copa, que aí é uma coisa que tem que se haver realmente um estudo muito melhor por parte da FIFA e dos outros e das confederações que recebem
o torneio no seu país, de entender que é muito bonito o processo Copa das Confederações, que nem existe mais, né? Eles fazem o Mundial de Clubes agora, mas é muito bonita a coisa de Copa das Confederações, Copa do Mundo, acaba a Copa do Mundo, aí agora a gente se vira e façam acontecer, transformem essas arenas em multiuso, só que esse processo tem que começar lá da construção. A ideia de pertencimento tem que começar lá da construção, para poder realmente as pessoas terem aquele, eu chamo muito de monumento, porque realmente é muito bonito você entrar na arena, é diferente de entrar, às vezes, no estádio raiz. Você vê uma estrutura que ela parece um palco de um show. E não faltou, isso faltou aqui. Infelizmente, assim, já se criou uma mágoa com o torcedor do Náutico, que se sentiu obrigado a ter que se deslocar, e não é uma distância longa, nós que moramos em metrópoles, sabemos que da área central da cidade até um estádio, 20 quilômetros, não é uma grande distância, mas aqui, particularmente no Recife, você sai da cidade, porque você vai para uma cidade da região metropolitana, e isso acontece até em outros estados pelo mundo inteiro, mas aqui você realmente entra na famosa BR. Então, dá aquele sentimento que você está saindo realmente da sua cidade para viajar para o estádio. Então, isso também já causou um incômodo grande. E o torcedor pernambucano, particularmente, ele gosta de ir para o jogo de carro. Ele sempre ou leva alguém que não vai beber, ou se arrisca, acontece muito também, mas ele gosta de ir para o jogo de carro, porque ele gosta de voltar cedo para casa. E os 3 estádios dos clubes aqui são muito centrais. Então, às vezes, o cara mora na esquina do estádio. Às vezes, o cara mora, no máximo, a 1 quilômetro do estádio. Então, quando ele tem um sentimento que ele tem que se deslocar, às vezes, 14, 15 quilômetros até o estádio, ele não tem aquela ideia de que ele está tendo o conforto que ele gostaria de ter para voltar cedo para casa. Enquanto em outros estádios do mundo inteiro, a gente já sabe que existe já uma assimilação para isso. Então, acho que essa foi a grande dificuldade aqui para a Arena, de criar esse sentimento. Então, quando eu assumi a Arena como presidente em 2017, eu parti muito mais para outro foco da Arena, que era utilizar ela como multiuso. Então, era muito mais me aproximar das empresas, me aproximar da área artística regional e começar a trazer vários eventos e, gradativamente, ir trazendo os jogos de esporte Náutico e Santa Cruz para jogarem os maiores jogos conosco, fazer, claro, sempre uma boa conversa com a CBF para trazer os jogos da seleção, trazer os jogos da base e, principalmente, lembrar que quando eu assumo, a Arena já faz parte do governo do Estado de Pernambuco, já deixa de ser Odebrecht. Então, é um papel do governo também fomentar o esporte. Então, a gente começou a trabalhar também muito futebol feminino, trabalhar muito a categoria de base, porque para mim era irritante você ter às 3 horas da tarde seu estádio fechado e parado, podendo ter um jogo da base lá. Aí você faz assim, Kleber, mas desvaloriza o estádio, porque é um estádio icônico, que tal? Mas, poxa, se a gente tratava bem do gramado, como o gramado é bom até hoje, e foi elogiado 2 a 3 vezes pelo Tite, ao vivo, nas entrevistas dele, significa que a gente tem condições de fazer jogos, não todos os dias, mas pelo menos 2 vezes na semana dava para fazer. Então, nós aumentamos o número de eventos e o número de jogos na Arena, e aí ele perdeu aquela sensação que se tanto fala no Brasil, que é do elefante branco, que é o estádio sem uso, que é o estádio sem atividade. E eu lembro que antes da pandemia, em 2019, a gente fechou com 198 eventos privados e mais 56 jogos, que isso é uma média excelente para um estádio. E a ideia nossa é que 2020, se não tivesse acontecido a pandemia, ia ser a primeira arena pública do país a se pagar. Então, infelizmente, a pandemia foi ruim para todos, né? Não só foi ruim para o Allianz, que é a arena mais lucrativa do país, imagina para a Arena de Pernambuco. Fala, Kleber, tudo bem? Oi, Luiz, tudo jóia. Um dos objetivos da associação que tu és presidente, né, a ALAGID, Associação Latino-Americana de Gestores de Instalações Desportivas, um dos objetivos é contribuir para uma gestão eficaz e sustentável dessas arenas, né? Parte disso do que tu falasse agora na última pergunta, né, que o Norton te fez.
Tu dissesse, né? Esse é um dos grandes desafios, né, das arenas. Foi um desafio teu enquanto gestor da Arena Pernambuco. É desafio de clubes que têm as suas próprias arenas modernas, como Atlético Paranaense, Internacional, Palmeiras, né? Tu dissesse, né, até que, olha, os torcedores não entenderam ainda este momento, essa nova realidade. E eu te pergunto o seguinte: os dirigentes entenderam? Os dirigentes estão conseguindo, né, gerir de uma maneira eficaz as suas arenas e estão conseguindo que elas sejam autossustentáveis ou sustentáveis de alguma forma? Olha, Luiz, o que eu posso te adiantar é que os dirigentes eles estão tentando, tá? Principalmente os das arenas, porque são equipamentos que eles receberam instalações elétricas, hidráulicas, operacionais, muitas vezes de produtos importados, produtos que às vezes não são fáceis de encontrar no Brasil para repor. Então, é um equipamento muito diferente do estádio raiz, como é chamado. A instalação que ela, às vezes, o que tem de mais moderno é a bomba d'água e o gerador de energia, entendeu? As arenas elas têm um custo muito maior por conta disso também. Mas, em compensação, diferente dos outros estádios, elas podem setorizar melhor. Então, isso fez com que os gestores aprendessem a economizar melhor a utilização desses estádios. Então, você vai entender que, às vezes, você vai ver, por exemplo, um jogo do Corinthians na Neoquímica, em que só está sendo utilizado o nível inferior. Por quê? Porque já se tem uma base de que a quantidade de ingressos vendidos para aquele jogo é ideal para o nível 1. O nível 2 não precisa ser aberto. Então, com isso, você tem uma economia. Isso, às vezes, é complicado de fazer no Morumbi, porque você não tem como setorizar o Morumbi, o anel superior dele, o nível superior, porque ele é toda uma concha só e é complicado, às vezes, de você fazer essa setorização. Então, às vezes, você gasta muito mais com segurança, você gasta muito mais com a operação do jogo, que o caro em si é a operação do jogo, não é a manutenção do dia a dia. A manutenção do dia a dia você tem como equilibrar a manutenção. A operação do jogo é que torna realmente caro. Então, quando eu lhe respondo se os gestores dos hoje atuais, eles têm noção disso, eles têm. Mas, às vezes, tem a limitação do futebol brasileiro, em que você, se colocar o ticket um pouco mais alto, o torcedor ele vai ficar irritado lá na linha final, dizendo, poxa, eu não vou pagar R$150 por um ingresso, só se for uma final ou se for uma semifinal. Principalmente, imagine em um campeonato estadual, que você vai pegar, às vezes, uma equipe pequenininha do interior, às vezes uma boa equipe, mas na mentalidade do torcedor ele não paga R$150 por isso. Aí, às vezes, o clube ele tem que botar um ticket a 30 para ter o torcedor no estádio e não fecha a conta. Não vai fechar a conta. Então, os gestores de arena em si estão tentando. Isso aí é certo que estão. E cada vez mais eles estão contratando mais especialistas para cuidar disso. Mas ainda não é fácil no Brasil, porque a carga de impostos que temos no Brasil é absurda. O nosso custo de energia é diferente de qualquer parte do mundo, é incrível como a gente paga tão caro por isso. A gente tem uma dificuldade ainda, os gestores, dos horários da TV, porque quando nós trabalhamos com um jogo que é de 6h30 da noite, significa que 75% do horário de jogo você vai trabalhar no que chama horário de pico de energia, que a energia às vezes é 3 vezes mais cara. E por mais que você tenha LED, é caro, porque você não liga só, não é um ginásio que você só liga o ginásio, você tem que ligar toda a estrutura do equipamento. Isso se torna muito caro. Então, eu acho que ainda tem um conflito grande das transmissões dos jogos com os horários. Isso torna os equipamentos muito caros e os gestores têm que se desdobrar para isso. Sobre se eu te respondo em relação à consciência do gestor, hoje é muito melhor do que era antes da Copa. Eles entendem do equipamento, está muito mais fácil, porque foi entregue um manual, né? Tem uma ideia muito mais fácil de se conduzir o equipamento do que as antigas instalações, que às vezes foram construídas na década de 50 e 60, e nem planta às vezes você tem daquilo. Hoje não, hoje você tem todo um apoio que ajuda, e também eu acho que a cobrança de laudos
dos bombeiros, da polícia militar, dos órgãos de vigilância sanitária, tem ajudado a fazer com que esses profissionais se especializem cada vez mais para poder entregar. Hoje, na Série A, na Série B e na Série C, você não consegue entregar o estádio para a competição se ele não passar pelos laudos. Então, pelo menos o mínimo que se tem que ter de condições, os estádios têm que cumprir, né? Claro que, às vezes, o laudo ele não vai cumprir o gramado, e aí a gente tem dificuldades, por exemplo, de alguns jogos que, quando chove muito, fica impraticável. Mas se pelo menos der mínimo de conforto ao torcedor, que para mim é uma das brigas da LASD, é que as instalações passem a observar o torcedor como cliente, aí a gente passa a fazer o futebol brasileiro parecido com o que há na Europa, parecido com o que há nos Estados Unidos, que é a ideia do cara se sentir como um cliente dentro do estádio e não só mais um número de ticket. Então, se isso for criado... Então, eu acredito, Luiz, que os gestores eles estão se preparando. Se você disser que eles estão preparados, são poucos. A gente tem uma listagem de poucos preparados. Mas eles estão se preparando. E o que é melhor, assim, os clubes partiram de ver a necessidade de ter que contratar profissionais bons para a área, porque ele viu que o gasto é muito maior contratar o tiozinho, chamam, ou a tiazinha, que acha que entende daquilo e, na verdade, não entende. Ele entende de cuidar dos estádios antigos, mas os modernos, na mão dele, pode ser um grande prejuízo. Então, eu acho que o entendimento ficou melhor. Agora, se a gente for falar de estádio raiz, o sofrimento ainda é grande. Kleber, sobre esse aspecto aí que tu estás trazendo aqui para a nossa conversa, eu queria te perguntar exatamente isso. Como é essa relação dos clubes que fazem a gestão das suas arenas e com outros que têm que compartilhar essa gestão? E a tua referência, né, ao fato de que profissionais, tu achas que os clubes devem ter esses profissionais ou terceirizar esse serviço? Eu sei que a pergunta é um pouco ampla, mas é um modelo que no Brasil ainda não está claro. E eu queria entender, na opinião aí, tu que é um especialista, qual seria esse modelo mais adequado à realidade do futebol brasileiro, que não é da Europa, enfim. Olha, Norton, é o seguinte, aí posso até para a Europa. A Europa ela tem os seus funcionários fixos e tem os terceirizados, que são os profissionais que cuidam dos equipamentos. Tá? Aqui no Brasil a gente tem isso também. Às vezes a gente tem a equipe de direção e a equipe de gerentes são contratadas do estádio, mas os que são abaixo são empresas terceirizadas. E é importante que esses gerentes e diretores sejam do estádio, para poder eles viverem o dia a dia e não só irem para o estádio no dia do jogo. Então, a gente tem excelentes exemplos, até próximos de vocês aí, com Curitiba, que tem um excelente profissional, que é o Paulo Prestes, e tem a Andresa cuidando da parte de operação do dia a dia do estádio de manutenção, que você tem um bom profissional, que é da gestão de manutenção do estádio, e outro grande profissional na área de operações, que são áreas diferentes, tá? Quando você fala da manutenção, é uma coisa totalmente à parte da operação. Aí eu vou responder a primeira parte da tua pergunta. Aí é onde tem um problema, quando você acha que o cara de manutenção ele tem que ser o mesmo de operação. Não dá para ser essa mesma pessoa. Porque um tem que cuidar do que chama evento, o outro tem que cuidar do que chama equipamento. E é isso que a gente tem brigado e conversado com muitas instalações, para mudar essa ótica de que o mesmo cara que vai cuidar da eletricidade, ele está cuidando da catraca. E não dá para ser assim. Porque o cara não tem como ser multi-homem. Tinha um desenho antigo que tinha o multi-coisas, né? Mas não dá para ser multi-coisas. Você não consegue, você não faz a entrega com excelência de um jogo quando você não tem o profissional correto para aquilo. Então, você tem que contratar um bom profissional para o dia a dia. Tem. A diferença do clube, que tem os profissionais, e dos estádios que não são ligados a clube, eles têm que compartilhar com vários clubes, como era o caso da nossa arena, como é o caso de Cuiabá, como é o caso de Manaus, Brasília e outros estádios. É importante ter o cara do dia a dia, e é importante você ter o cara de eventos ou o cara de operações que vai conversar, por exemplo, quando Brasília, vou falar em particular, tem que ter esses dois, porque esse cara vai conversar com o cara do Flamengo quando vai fazer o jogo lá, para entender como é o modelo do clube de operação.
Só que esse cara que está vindo do Flamengo, ele tem que entender que o Luiz, que está lá na operação, o José, o Antônio, o cara da manutenção lá, ele diz assim, ó, querido, eu só posso ligar a luz 3 horas antes do jogo por questões de economia, porque se eu ligar antes vai ficar muito caro o jogo para ti. Então, essas pessoas elas têm que se conversar, e esse é o problema, às vezes, do estádio que não tem clube. Porque o estádio que não tem clube, a captação dele é muito mais difícil do que aquele clube que tem a temporada completa feita. Então, você imagina, por exemplo, um Atlético Paranaense, que para mim, hoje, se não o primeiro, é o segundo estádio mais moderno do país. Acho que fica batalha de igual com o Allianz, em termos de modernidade, não em termos de quantidade de eventos. E o Atlético, o pessoal da direção de operações, eles sabem que eles vão ter tantos jogos pelo Paranaense, no máximo mais 3 ou 4 por semifinais e finais, e eles sabem que ele tem uma temporada completa ou de Sul-Americana ou de Libertadores, e tem a temporada completa de Brasileiro. Então, eles sabem que eles vão trabalhar de janeiro a dezembro e tendo uma folga de poucos dias para poder programar a reforma do estádio, trocar cadeira, organizar, no caso da Baixada, organizar o penteado do gramado, né? Porque é sintético, tem essa facilidade. Mas nos outros, até de trocar a própria grama. Então, aí é muito fácil de você fazer a operação, porque eu digo muito fácil, todo estado é difícil, mas muito fácil de você prever a operação. Você tem como organizar seu ano. Você sabe quando o Atlético vai jogar fora, vai jogar dentro de casa. Só vai mudar uma data por conta, às vezes, dos atropelos da organização da CBF, que acontece, ou por questões meteorológicas, que o jogo não pode ser realizado por determinada razão. Mas você tem uma temporada para você cuidar. Ruim é quando você tem uma equipe, ou você tem que locar para uma equipe que você não sabe como é a temporada dela. Porque você não sabe se ele vai ter continuidade numa Copa do Brasil, que às vezes é o único evento nacional. Ele só joga, por exemplo, o campeonato estadual, e você tem que cuidar daquele equipamento até o final do ano só fazendo manutenção, porque a equipe parou de jogar em junho. Acontece com as equipes menores no Brasil, que não jogam, por exemplo, até a Série D. Ou quando é Série D, você não sabe se vai jogar até outubro, que é onde você classifica, ou se você não vai jogar a Série D, e o restante do ano o estádio fica ocioso. Então, esses são as grandes questões de você operar o estádio com um clube e o estádio que precisa de captar, ou ele tem clubes pequenos que são proprietários do estádio. É que você se desdobra 10 mil vezes para poder fazer com que aquele estádio se pague, tá? Porque uma grande realidade no país é que é o seguinte, as poucas arenas se pagam, elas diminuem o seu prejuízo, tá? Elas tentam empatar, pelo menos. Não é toda hora que você tem um Allianz que tem um mega show. É muito... Esse é um facilitador. É tão bom para eles essa situação que eles trocaram para um gramado sintético. Não foi para melhorar o futebol do Palmeiras. Eles para poder cuidar de facilitar. E não aconteceu o que aconteceu há poucos anos atrás, que o Palmeiras jogou até fora, se eu não me engano, a semi foi a semifinal da Libertadores, porque o estádio estava para um show. Entendeu? Então, é muito difícil gerir o estádio só para captar. Cuiabá é complicado, Manaus é complicado, a Arena de Pernambuco é complicada, a Arena das Dunas é complicada. A gente tem uma coisa diferenciada que é o Castelão, porque o Castelão teve 2 grandes vantagens para ele. Uma é que o PV ele se tornou um estádio muito complicado, que é o Presidente Vargas, que é o estádio que eles têm lá alternativo. E o Ceará e Fortaleza, por serem equipes grandes, com as suas manias de grandeza, lógico, por serem equipes de porte nacional, querem jogar no Castelão. Então, aí você tem uma agenda dupla. E aí já gera outro dificultador, que é o excesso de jogos, o excesso de eventos e o pouco tempo de manutenção. Mas aí é um diferencial grande no país para as arenas que são ou públicas, ou elas são privadas, mas não ligadas a clube, é o Castelão, porque ele tem o prazer de ter 2 equipes grandes da capital para querer jogar. Inclusive, tem uns times da Série C e D também, do Ceará, que também tentam mandar jogos lá. Então, quer dizer, não é problema futebol hoje para esses estádios. E além de torcidas apaixonadas, né? Então, compram um ticket e vão mesmo a campo. Então, isso ajuda mais ainda. Agora, como equilibrar esse futebol brasileiro, hein, com tantas diferenças, né? Você mesmo falou do estádio
raiz das arenas hoje super modernas, com outras facilidades. O próprio torcedor tem dúvidas, né? Quando vai a um lugar, a outro. Como equilibrar o futebol brasileiro dentro de uma realidade? Porque a gente sabe aqui, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, o cara que faz o gramado corre lá para fazer a bilheteria, vai para a administração, fecha o clube. Como a gente faz para ter uma igualdade nesse sentido, né? De gestão e de resultados ali no dia a dia? Olha, eu já posso dizer, Eduarda, que a gente tem uma ideia agora já, inclusive com apoio tanto da Fernanda Belotto, que é a nossa diretora de comunicação, como também a Marina Tranquitella, que trabalhou com vocês aí em Porto Alegre por muito tempo no Grêmio e no Inter, que é a nossa diretora de relações, mas é muito ligada à segurança e operações, de a necessidade que a CBF crie um manual de operações. Porque hoje a CBF ela tem ela faz a fiscalização do gramado, faz no início do campeonato, ela faz a fiscalização da iluminação, mais no início do campeonato, mas ela não faz a fiscalização ainda das instalações. Ela não sobe na arquibancada para ver como é que está a arquibancada. Ela não vai até o elevador para saber se ele funciona. Ela não vai, ela vê a operação do jogo, no máximo os vestiários, no máximo o acesso da imprensa. Então é só a operação do jogo. Só que a operação do jogo, como a gente chama no primeiro nível, né, que é só o nível do gramado. A gente vai entrar com a solicitação, inclusive no nosso congresso agora em julho em São Paulo, a gente vai entrar com uma solicitação em conjunto para solicitar que tanto a CBF como a Conmebol comecem a cobrar sobre a instalação por completa. Porque quando a gente recebe os jogos da seleção brasileira, vem uma equipe deles específica para olhar a parte de operação do torcedor. Então, esse modelo a gente gostaria que ele descesse também para os campeonatos nacionais, para a Sul-Americana, para a Libertadores. Saber que você tem que ter na Arena de Pernambuco um banheiro de belíssima qualidade, como o torcedor até brinca aqui, de banheiro de shopping. Tem que ter também no estádiozinho, lá no interior, lá de Petrolina, lá no sertão de Pernambuco, tem que ter um vestiário acessível, principalmente para idosos, crianças e mulheres. Porque não é feito, infelizmente, nós homens, nós encostamos em qualquer árvore e nós nos viramos. É uma grande verdade. Para a mulher, para a criança e para o idoso, não tem esse padrão. Você não pode dar esse padrão de higiene para ele. Então, por isso que o estádio de raiz hoje não se coloca mais. Principalmente, Eduarda, que a pessoa não quer sair de casa mais do conforto dela. Eu não sei se o Luiz ou o Norton tomam uísque ou tomam vinho. Você não quer sair do seu uísque, do seu vinho, concorda? E você também, Eduardo, se você toma uísque ou vinho, você não quer sair. Vinho. Você não quer sair do seu vinhozinho no sofá para ir para o estádio passar perrengue. Você não quer. Você não quer ter raiva no estádio. E o que está acontecendo? A gente está com uma nova geração em que eu não posso nem mostrar porque eu estou falando com vocês pelo celular. Mas é a geração que tudo dela hoje é pelo tablet, pelo celular. Então ele não vai mais sair de casa para passar sufoco. Sabe quem está levando essa nova geração ainda para o estádio? São os pais que têm acima de 30 anos, que foram a lembrança que eles tiveram dos pais dele. Mas daqui a pouco essa garotada já não vai mais levar os filhos. Porque os filhos já sabem assim, pô, pai, eu vou assistir o jogo em casa. Eu vou sair do meu quarto? Eu não saio do meu quarto. Essa molecada não joga mais bola na rua. É no máximo no campinho do condomínio, se tiver, e olhe lá. Então, se a gente não voltar a aproximar e mostrar qualidade, aonde aquele garoto, aquela garota, que estão acostumados a assistir em casa, no seu tablet, no celular, na TV 60 polegadas, 50 polegadas, ou até numa TVzinha, no monitor do seu computador, para ir para o estádio tomar chuva, para você não poder ir no banheiro, tem que segurar, você não tem comida de qualidade nas lanchonetes, você não tem um acesso que preste, a mobilidade é ruim, o estádio é escuro, você não tem segurança nenhuma, você chega para o jogo, às vezes está cheio de policiamento, você sai, às vezes não tem ninguém. E principalmente, que é uma coisa que está afastando, e isso não toma jeito urgente, vai acabar com o futebol brasileiro, se chama briga de torcidas, que ela deixou de acontecer no perímetro do estádio e agora acontece na cidade.
porque é um novo modelo. Porque, Kleber, eu quase não vejo brigas dentro da arena. Raramente você vê uma coisa como aconteceu no estádio do Grêmio ano passado, ou como aconteceu na própria arena em Pernambuco aqui, ou outro caso esporádico, porque essas arenas são cheias de câmera. Esses caras que vão para o campo para fazer o mal, eles sabem disso. Então, eles já vão preparados para ou agir rápido ou não agir no estádio. Ele vai agir no bairro agora. Então, qual é o pai, qual é a mãe de família que vai querer sua filha ou seu filho saindo de casa para se expor a uma violência dessa? Sem saber se ele volta de um jogo de futebol, Eduardo. O jogo de futebol ele tem que ser entretenimento. Ele tem a paixão do esporte, a paixão do futebol, que nós brasileiros sabemos que o que é isso. Eu acho que só a gente e os turcos são tão apaixonados pelo clube. E a gente sabe aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul, como vocês têm um fervor por Grêmio e Inter, que é uma coisa que deixa o Brasil inteiro encantado. Não existe no restante do Brasil, tá? Que fiquem chateados os paulistas, os cariocas, mas a paixão aí de Grêmio e Inter é uma coisa impressionante. E um não pode viver sem o outro, tá? Morre. Só que isso está começando a virar uma coisa chata, porque as pessoas começam hoje a se organizar se tem clássico ou não. Mas não é para ir para o estádio, é para saber se eles podem sair de casa. Então, se não houver agora, Eduardo, um padrão de organização, um roteiro, um guia, um guideline de como fazer os jogos de futebol para o torcedor, não é para o espetáculo lá embaixo, crie uma equipe que faz aquilo, já existe na CBF, é criar uma equipe que faça a parte de atendimento ao cliente, é saber se o portão pode receber aquela quantidade de pessoas, se o meu tio, o seu estádio é para 2.000 pessoas, só tem 2 catracas, como é que isso vai acontecer? Se explodir uma briga aqui, para onde corre? Então, essas coisas têm que começar a se tornar sérias para que realmente o futebol vire entretenimento, vire espetáculo, e aquele garoto que está lá no tablet, lá, vendo o jogo, e é multitelas, né? Porque ele vê no tablet, ele vê no celular, ele vê no computador, ele consegue assistir 10 jogos ao mesmo tempo, ele tenha a vontade de sair de casa, pegar um transporte público, o seu carro, ou sua moto, e ir para o estádio. Kleber, eu fico imaginando essa garotada no estádio, acompanha o pai meio contrariada, mas quer acessar o celular, não tem nem internet nos estádios, né? Isso. A Duda falou da questão do equilíbrio, né? Nós temos muito mais estádios raiz do que estádios de boa qualidade, né? De um nível melhor. E a gente sabe, né? Tu falou agora há bastante tempo sobre uma série de coisas, todas importantes, mas que dizem respeito ao produto futebol. Maneira de melhorar o futebol dentro de campo, o comportamento do torcedor, do dirigente, a gestão, a segurança, enfim, falasse tanta coisa. E a melhoria, né, das arenas, ou estimular que mais clubes tenham estádios melhores, que mais investidores resolvam investir em reformar ou construir estádios, isso tem a ver com a melhora do futebol como um todo. Isso não se faz porque, assim, olha, eu vou fazer, né? Estava falando aí de uns pontos e eu me lembrei que tem um projeto de lei, que eu acho que é de fevereiro, que, entre outras medidas, tem uma emenda que diz que determina, né, que os estádios com mais de 20 mil, com capacidade para mais de 20 mil torcedores, têm que ter um controle, né, de acesso, né, monitorado por câmera, acesso biométrico, enfim, uma série de coisas. Aí coloca uma lei desse tipo, né? Monitoramento por câmera, acesso biométrico, uma série de coisas, bota uma lei, sendo que a grande maioria dos estádios não tem a menor condição de cumprir isso, não cola. Não é por lei, não é por esse... A gente sabe que no Brasil tem um montão de leis que não colam, que simplesmente ninguém cumpre e fica por isso mesmo. Eu acho que essa é mais uma. Não adianta o Congresso ou o Poder Executivo chegar assim, agora tu tem que ter isso. Cara, não vai rolar, porque não tem condições, não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem como fazer, o estádio não tem capacidade, né? Então, assim, é uma doideira que essa coisa
ainda tente se resolver dessa forma. Eu acho que a questão é justamente o que tu está falando, cara, é melhorar o produto como um todo. O estádio pode ser o estádio mais espetacular do planeta, que se tiver briga do lado de fora, os caras não vão do mesmo jeito. Se tiver internet, não vão do mesmo jeito. Se o futebol lá for mal jogado, também não vão, entendeu? Tem que melhorar muita coisa para que isso tudo funcione, né? Eu sempre defendi, né, quem me conhece, né, há um tempo, eu sempre defendi que a integração, os clubes, né, eles serão bem administrados, terão sucesso esportivo, né, em função de uma série de coisas. O clube como um todo tem que ser bom. Não só o seu time de futebol, o seu departamento de futebol, mas a administração, a gestão, o controle do patrimônio, da arena, o departamento jurídico, né? O plano de futuro bem estruturado, que seja do conhecimento de todos. Isso é que faz o clube ser legal. Nós entrevistamos há algumas semanas atrás, 3, 4 semanas, não lembro, o Eduardo Quevedo, diretor de planejamento do Palmeiras. E ele colocou o seguinte: o Palmeiras, todo mundo está vendo, né? Está vivendo um momento muito legal dentro de campo, né? Dentro de campo é visível para todos que gostam de futebol. E o Palmeiras está vivendo um momento também legal administrativo e de gestão, senão não teria esse mesmo sucesso. E o Eduardo disse claramente que esta mudança do Palmeiras se deu a partir do Allianz Parque, né? Então, tu que é um especialista nessa questão da arena, né? Eu arriscaria até responder a minha própria pergunta, mas eu quero que tu, como especialista, responda, né? Como que uma arena como o Allianz Parque, talvez uma das mais modernas, uma das mais lucrativas, como ela faz ou contribui para que a bola entre no gol do adversário e que esse time seja campeão, como o Palmeiras está sendo? Olha, primeiro o seguinte, a partir do momento que eu vou voltar para aquela pergunta do Norton lá, para completar ela. A partir do momento em que o Palmeiras tem a gestão da seguinte maneira, para quem não entende, quem vai nos ouvir possa não entender ou não saber. O estádio Allianz Parque ele é administrado por uma empresa chamada W Torre. Perfeito. E o que aconteceu? A W Torre ela se especializou em cuidar do estádio de maneira multiuso, operação e manutenção do estádio. E o Palmeiras hoje pensa futebol. Qual é a diferença disso para esses resultados, Luiz? A equipe do Palmeiras hoje é uma equipe especialista no departamento de futebol profissional, amador, base, daí por diante. Hoje o Palmeiras não se preocupa tanto com a manutenção do Allianz Parque. Isso aí cabe à W Torre. O Palmeiras tem uma equipe que é especialista na operação do jogo, porque quando tem os jogos de futebol, eles fazem um conjunto, eles se unem para fazer a operação do jogo. Mas a operação de shows e eventos é feita especificamente pela W Torre. Então, com isso, você dá uma folga ao clube de tirar o gasto da manutenção de um estádio. Então, isso aí já ajuda muito, porque deixa de sair aquele valor X que é necessário para pagar a manutenção de gramado, limpeza, equipe de limpeza, segurança e daí por diante. Então, esse é um diferencial, que eles fazem parceria na operação do jogo. Tá? E, claro, a W Torres tem os seus benefícios também no dia do jogo de futebol. E isso fez com que os valores sejam direcionados exclusivamente para o futebol. Isso facilita muito a vida do Palmeiras, além também do espetacular patrocinador. Agora, em relação ao estádio, qual é o grande diferencial? Quando foi feita a concepção e o estúdio do Allianz, eles fizeram um estádio para que ele se torne, para shows, extremamente confortável e realmente com uma capacidade muito legal para receber qualquer tipo de grande espetáculo, e se tornou um caldeirão para futebol. Então, um exemplo disso também é o exemplo, por exemplo, da Baixada, da Arena do Grêmio, do Beira-Rio. Todos esses estádios, eles praticamente por conta dessa nova acústica, eles ajudam as equipes a parecer que às vezes aqueles 10 mil, parece que tem 30 mil dentro do estádio. E a gente sabe que o torcedor brasileiro sabe fazer pressão na equipe adversária. Então a gente está aprendendo muito o modelo que os argentinos já ensinam há dezenas de anos atrás,
a gente está aprendendo a fazer. Mas outra coisa que facilita é porque o estádio foi preparado para ter show, ele foi preparado para ter futebol. E o torcedor do Palmeiras hoje, ele quando sai de casa, ele sabe que ele vai assistir ou um bom show, ou ele vai assistir um grande jogo, porque ele tem um bom estádio para receber ele. Então, é muito difícil você ver esses estádios em grandes clubes que têm arenas, estádios com capacidade menor. A gente vê sempre a arena do Corinthians cheia, a gente vê sempre o Allianz cheio, porque eles criaram um modelo, Luiz, de receber o torcedor com qualidade. E isso traz um conforto para a equipe, que agora as equipes elas sabem, e quando elas jogam com casa cheia, é muito mais confortável do que você jogar, às vezes, com estádios que você vai ter 3, 4 mil torcedores. Então, para mim, é onde o Allianz faz, é o conforto que ela dá à sua equipe de futebol. Kleber, eu queria tocar nesse ponto aí que tu está trazendo pelo seguinte, uma das perguntas que eu me programei para fazer era justamente sobre o match day. A imensa dificuldade de as arenas com toda essa qualidade, ou os próprios estádios raízes, né, não conseguirem proporcionar ao torcedor algo a mais que o jogo, apenas lá aos 96, 98 minutos da bola rolando. Então, eu queria saber de ti, por que é que tem essa dificuldade do match day atrativo no futebol brasileiro? Onde estaria o problema? E a outra questão, eu estava vendo o jogo do meu Internacional contra o Fluminense e no Rio de Janeiro, no Maracanã, que é o estádio icônico do Brasil. E a cena é deprimente. Um jogo do Campeonato Brasileiro, a imagem de televisão é o Maracanã completamente vazio, porque a torcida do Fluminense só fica à direita da transmissão. É praticamente inacreditável um jogo do Campeonato Brasileiro Internacional e Fluminense, em que é uma cena que prejudica, né, o espetáculo, o entretenimento, o show. O que acontece no Maracanã? Qual é a dificuldade que o Maracanã tem nessa relação com o Fluminense, com o Flamengo? A gente sabe que a torcida do Flamengo vai em maior número, mas, enfim, o Maracanã vive um impasse. E até eu queria atualizar esse assunto do Maracanã, porque eu fui pesquisar, mas não consegui muitas informações atualizadas. Então, são duas perguntas amplas, mas eu tinha que te fazer essas perguntas. Me lembra só a primeira, que eu gravei bem na segunda. Não, a questão do match day. A gente já discutiu aqui com outros convidados, né, por participar de um clube, sobre a questão do match day, né, e a dificuldade do futebol brasileiro criar coisas que atraem além dos 96 minutos da bola rolando. Perfeito. Então vamos para a ideia do match day, que eu vou tentar. Às vezes eu falo muito porque o assunto arenas me dá uma vontade de falar e explicar para a população o que acontece, que às vezes as pessoas elas só veem o dia do jogo e não vê tudo o que acontece ao redor. O match day, aí eu já volto, eu não sei se foi você ou foi o Luiz que perguntaram em relação ao dirigente. Aí sim, nossos dirigentes são extremamente retrógrados. Futebol brasileiro se pensa nos 90 minutos. O presidente, o diretor executivo de futebol, o CEO, eles pensam nos 90 minutos. E aí é que é o absurdo de você não ter um match day. E o match day, Norton, ele não é o jogo em si. O match day inicia quando você bate a porta da tua casa. O match day tem que ser quando você vai entrar no ônibus ou você vai entrar no seu carro e você tem que ter mobilidade até o estádio. Você chegar com 2 horas para o jogo e não com 30 minutos ou com 30 minutos do primeiro tempo. É você saber que você vai levar sua família e lá vai ter um local para você fazer um churrasco, ou você vai poder com tua esposa tomar uma cerveja, ou as amigas se reunirem para tomar algo diferente, um vinho. Tem um ambiente em que as pessoas se sintam satisfeitas e confortáveis. E a grande verdade, Norton, é que os estádios no Brasil, tirando as arenas, poucos são confortáveis, e às vezes nem algumas arenas são. Então, quando você não cria esse conforto, o dirigente ele não se importa. Não. Se você vai sair de casa a 10 minutos do jogo, a 3 horas do jogo, ele não quer saber. Ele quer saber que se você comprou o ingresso, porque o ingresso entra no caixa. Ele não entende que se aumentar o lucro com alimentação e bebida, se aumentar com a venda de produtos oficiais,
Se ele consumir os produtos do patrocinador dele no estádio, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que o ticket. Então, aí é que é o grande problema. Se criou um vício no dirigente brasileiro de pegar o dinheiro da TV. E o dinheiro da TV é aquele dinheiro que causa conforto. Aí depois do dinheiro da TV é o dinheiro da venda de jogadores, é o segundo conforto. E ele esquece que ele pode ganhar dinheiro com o match day. Agora, volto para uma crítica construtiva à Confederação Brasileira de Futebol e à Conmebol. Falta-se cobrar que os clubes realizem o match day. A partir do momento que Conmebol e CBF passarem, e aí eu trago para as federações de cada estado, dizer assim, olha, é obrigatório vocês se prepararem um projeto em que, para ajudar a segurança do estádio, para ajudar na mobilidade, seja obrigatória a realização disso. Aí eu vou voltar lá para o Luiz em relação à lei. É muito gostoso você chegar para um clube do interior e dizer o seguinte, você agora vai ter que colocar 70 câmeras, você vai ter que colocar catracas com leitor óptico ou leitor por digital, tudo isso, e o cara vai fazer assim, querido, eu não tenho dinheiro para comprar bola. Agora, muito mais confortável é o governo dizer, eu vou exigir isso. Agora, o mínimo vai ser um investimento de R$40 mil e nós vamos dar para vocês 70% do valor. 30% você vai ter que incentivar, você vai ter que procurar, de alguma maneira, organizar o teu estádio. Pronto. Aí, então, você já deu um auxílio. Porque não adianta você cobrar para um clube que não tem condição. O Beira-Rio coloca mais 70 câmeras. Aquele estádio do São José pode ser que não. Então, são as diferenças que se tem de você cobrar o match day também dos clubes. É que, às vezes, os clubes não têm verba para isso, eles sobrevivem. Então, cabe às federações, à Confederação Brasileira e Sul-Americana, de auxiliarem, porque tem muita gente ganhando muita verba com patrocínio. Poxa, e também os clubes começarem a criar a cultura de contratar profissionais que saibam fazer isso. A gente tem no Brasil um belíssimo profissional que chama Rômulo Macedo, que é um especialista na área de fan engagement, de trazer o torcedor para o estádio com conforto. E os clubes pouco contratam. Por quê? Porque isso é custo. Eu não vou gastar com isso, eu tenho que pagar o salário do clube, jogadores. E ele esquece que ele pode ter uma diversidade de receitas. Então, o match day hoje, ele ainda é uma grande frustração no Brasil, porque os dirigentes não querem fazer match day. A preocupação do dirigente é ter um time para a competição, é pagar o salário desse time e acabou-se. Mas o jogo, nós somos números. Nós somos o que eu brinco, o locutor gritando, público e renda. Nós somos aquilo ainda. Então, Mas, essa é uma das brigas também da associação. Cleber, diz uma coisa assim, eu não sei se os dirigentes não querem fazer match day, talvez queiram, né? Assim, mas o que é um match day legal, né? O que é um jogo que te motiva a ir mais cedo para o estádio, né? Tomar uma cerveja antes, encontrar os amigos antes do jogo, 2, 3 horas antes do jogo, né? Não sei qual é teu time aí, a gente já se entregou aqui, tu não te entregou ainda aí, né? Assim, qual é o match day legal? É Sport Santa Cruz, Náutico e Santa Cruz, Náutico e Sport, ou é um desses 3 grandes com Afogados ou com 7 de setembro? Qual seria um match day legal lá em Porto Alegre? Né? Um Grenal, certamente, seria um match day legal. Mas como é que tu vai fazer um match day num Grenal se no dia do Grenal, até para chegar no estádio, fica difícil porque a polícia tranca ruas, porque a torcida organizada do adversário vai chegar pelaquela outra avenida, se tu vai caminhar, tu não consegue caminhar ao redor do estádio porque tem tapumes para que os torcedores dos 2 clubes não se encontrem, né? Como é que tu faz match day numa situação como essa? Ou tu vai fazer match day quando jogar o Inter e o São José, o Grêmio e a Avenida. Mas aí não tem graça, aí vai ter um match day com meia dúzia de pessoas e não é interessante para quem vai investir nas atrações possíveis de um match day, né? Há um tempo atrás, agora, recentemente, teve um jogo, Liverpool, até comparou que as arenas atuais poderiam aproximar a qualidade, o espetáculo do futebol brasileiro ao futebol europeu. Teve um jogo, Liverpool e Manchester United, acho que foi no Anfield, no estádio do Liverpool, em que as 2 torcidas fizeram um estádio quase que dividido entre as 2 torcidas, fizeram uma belíssima homenagem ao Cristiano Ronaldo, que havia perdido um dos seus
seus filhos no nascimento. 10 dias depois, no Maracanã, teve Flamengo e Palmeiras, né? Os badalados aí pelas suas torcidas e por parte da imprensa como as duas melhores equipes, né? Ou as mais vencedoras recentemente, no Maracanã com 70 mil pessoas. Mas era jogo de uma torcida só tinha uma torcida. Então, assim, o match day de uma torcida só, pode ser, pode investir numa torcida só, mas o espetáculo perde. Aqui no Brasil, lá na Inglaterra, havia uma violência enorme antigamente, se resolveu de uma maneira maravilhosa. Aqui no Brasil, a gente procura resolver os problemas excluindo. É o cara que tira o sofá da sala, aquele, né? Dá briga de torcida, tira a torcida, reduz, bota só 2.000 pessoas e ainda faz toda essa estrutura para que esses 2.000 possam chegar no estádio sem se cruzar com os demais, né? Ou então tira todos, continua dando briga, tira todo mundo, torcida única. A solução é tirando o sofá da sala, enquanto que não é resolvendo. E o match day é parte de um espetáculo que não vai ter violência, que vai ser bonito, que vai ser legal, que tu vai ouvir uma música antes, brincar com o teu adversário. Aqui nada disso é possível. É difícil fazer o match day. Eu não sei se não querem ou se está difícil fazer, ou se tem até medo de fazer, porque um torcedor, um cara que se diz torcedor do Internacional, jogou quase 1 quilômetro fora do Beira-Rio uma pedra no ônibus do Grêmio e machucou um jogador do Grêmio. Este cara é um perfeito idiota e ele tinha que pagar por isso que ele fez. Mas o clube foi acionado pelo próprio rival, né, e por outros, como tendo culpa de um imbecil longe do estádio jogar uma pedra no ônibus do outro time. Né? Talvez tenha até medo de assumir essas coisas. Né? É complicado. Acho que o negócio o furo é mais embaixo do que simplesmente o dirigente não quer. E olha que eu perguntei para ti se eles tinham entendido há pouco tempo atrás. Talvez seja complicado mesmo, que muitas coisas não são viáveis. Luiz, assim, tem a questão cultural, né? Se virou uma cultura no Brasil em que as torcidas elas vão para campo não para torcer para suas equipes, elas vão para se enfrentar. Então, isso é péssimo. Quando eu falo que os dirigentes não querem fazer o match day, é exatamente essa ideia que eu estou te dizendo. Às vezes, a concepção que a gente tem americana do match day é que é chegar lá para ter algum tipo de festa ou confraternização e tal. Eu configuro muito mais o match day da sua saída de casa até a porta do estádio. E lá no estádio, você ter sim uma assessoria para que faça você chegar mais cedo. É esse o meu pensamento maior de match day, que é diferente do sistema americano, que você tem aqui, chama o tailgate, lá que você vai para um churrasco no estacionamento, vira entretenimento o esporte. Eu morei um tempo na África do Sul, e lá tem o clássico Kaizer Chiefs versus Orlando Pirates, num estádio como o Soccer City, que é para 96 mil pessoas. Os ingressos para esse jogo acabam com 20, 30 dias antes do jogo, e as torcidas sentam juntas. Aí você fica, Kleber, como é que pode isso? É porque lá, culturalmente, Kaizer Chiefs e Orlando Pirates, na época do apartheid, eram pessoas que andavam juntas a favor e contra o apartheid. Então, isso criou um processo cultural. Aqui no Brasil, as torcidas elas aprenderam que elas têm que se odiar. A gente tem até pelos gritos de guerra, que às vezes os gritos de guerra das torcidas não são para apoiar seu time, é para xingar a torcida adversária. Então, a nossa cultura, aí sim eu concordo demais contigo, Luiz, atrapalha muito realizar o match day no modelo americano. Mas o que eu peço é que pelo menos eu tenha que ter um match day de dar conforto ao torcedor de chegar ao estádio, dele entrar, existir a cadeira para ele sentar, ela não está quebrada, ela não está suja, o sanitário está limpo. Para mim, isso faz a composição do match day também. É você poder pegar o ônibus sabendo que seu filho que está do lado da sua filha, ela não vai ser agredida por um torcedor rival. Só que assim, não existe uma preocupação política e social para se educar isso. A gente vê de vez em quando a campanha no Sport TV, de vez em quando a campanha na ESPN, é uma campanha muito bonita, tal, mas a gente não vê quase isso em TV aberta.
A gente não vê isso sendo pregado nas escolas, a gente não vê as federações e confederações investindo de ir lá no estudante falar com ele e fazer um estudo. A gente não vê uma multa para o torcedor que jogou a pedra. Às vezes o cara vai pagar no máximo uma cesta básica, ou no máximo ele vai ser repreendido, mas você vai ouvir uma frase que eu já ouvi de um comandante da PM, que é o seguinte: chefia, a gente prende e mais tarde solta. Então, como é isso? Eu tenho aí é Kleber, não é a Lágide, então, para ficar bem claro na gravação, Kleber, tenho um conceito de: quer fazer isso com o torcedor? Faz como faz em alguns estados nos Estados Unidos, na África do Sul. Você quebrou a cadeira, você vai ter que pagar a cadeira, irmão. Não é o clube, não. É você, torcedor, vai ter que pagar a cadeira. Ah, você teve uma briga lá fora, machucou pessoas, você foi detido. Ah, não tem cadeia para colocar esse cara. Beleza, cara, você vai ter que prestar serviço comunitário, obrigado. E não é visitar, não. É você construir estrada, é você pintar parede, é você ter que fazer uma atividade que gere desconforto. Aí eu acho que esses caras param. Porque esses caras estão causando essa confusão nos estádios, não trabalham não, querido. Nenhum deles trabalha. O trabalho deles é ir dar trabalho. Então, legal, se a gente conseguisse criar um conceito deles pagarem por isso, irmão, você fez o quê? Você quebrou o estádio inteiro, ainda quebrou alguns torcedores. Joia, cara, você vai ter que fazer 3 quilômetros de estrada, de meio-dia às 4 da tarde. Eu garanto a você, quando isso fosse obrigado o cara ter que trabalhar para pagar o problema que ele fez, ele larga esse problema na hora. Porque, na verdade, é um bando de desocupados. Os torcedores do esporte que outro dia agrediram aqui num jogo de sub-17, a torcida do Corinthians, é um bando de desocupados. Então, eu concordo com o Matilei. Agora, a segunda pergunta do Norton, agora que faltou. Não, é a minha pergunta sobre o Maracanã, a operação no Maracanã. A operação no Maracanã que... Por favor, Norton, por favor, só vou pedir que resuma agora, porque o nosso diretor já nos avisou que estamos com mais de 1 hora de programa. Mas eu tenho que falar, ilegal. Eu tenho que falar outra coisa. Norton, vai para o Maracanã, porque o Kleber não sabe, mas aqui onde estou sentado, aqui tem uma janela, aqui uma janela enorme, eu estou de cara para o Mané Garrincha. Vai ser legal, porque eu não vou ter tempo para falar de uma arena de 1,7 bilhão de reais, que não tem jogo nem do Campeonato de Brasília. Chefia, aí é o caso mais sério. Kleber, só um detalhe. Antes da resposta sobre o Maracanã, e ficou faltando a resposta sobre o Mané Garrincha, eu só queria fazer uma observação aqui, um ponto, né? O Kleber está iniciando hoje aqui no Golcast a série de entrevistas que estamos fazendo com participantes da Confute Sul-Americana, tá, Kleber? No qual a GoManage é uma das patrocinadoras master, né? Então, estaremos dia 14 e 15 de julho no Hilton, em São Paulo, discutindo questões ligadas ao futebol. Então, eu queria fazer esse registro, acho importante registrar isso, porque é o início da série aqui que o Golcast vai fazer com convidados, com speakers, né? E sei lá também, né, Kleber, que vai ter o seminário, o encontro da própria associação para discutir esses temas que nós estamos trazendo aqui no Golcast. Isso. No dia 15 à tarde é o nosso congresso lá no Hilton, para falar sobre instalações desportivas. Sobre o Maracanã, eu posso falar bem rápido, porque eu falei até demais já. Sobre o Maracanã, a questão também é cultural no Rio. Para quem já foi ao Maracanã algumas vezes, sabe que eles praticamente dividiram o estádio. Quando antigamente se jogava, não tinha um engenhão, ficava o Fluminense de um lado, o Flamengo do outro, o Vasco fica numa posição. Às vezes brigava porque o Vasco ficava na mesma posição que ficava o Flamengo, tem essas brigas. Então, por isso que o lado direito ele é tradicional do Botafogo e do Fluminense, que você vai ver que as torcidas organizadas deles maiores sempre ficam ali. O que é ruim disso é que estraga o visual do espetáculo. Inclusive, estraga o match day. Porque o cara que está em casa, ele só vai se comover para sair de casa para ir para o estádio se ele vê que é legal ir para o estádio. Se ele vê o estádio vazio, ele quer ficar no sofá de casa. Então, antigamente tinha os Geraldinos no Maracanã, né, que facilitava era um ingresso muito mais barato.
então você ainda conseguia ver na geral ali algumas figuras em pés, fazendo uma composição parecendo com o estádio. Mas no antigo Maracanã também acontecia isso, nos outros níveis. E do lado esquerdo vazio, e só tinha torcida do Fluminense na direita, só tinha o Botafogo na direita, e Vasco e Flamengo ficavam do outro lado. Então, é uma questão. Mas é péssimo para a visualização do espetáculo, assim, porque você quer ver o estádio cheio, que significa que o jogo é bom. E às vezes o jogo é bom. O Fluminense está com um bom time. Então, chateia você ver aquele espaço muito amarelo e azul no Maracanã, né? Aberto. Kleber, por isso que o Luiz Henrique reclamou também que o Mané Garrincha, ele está vendo ali da janela, vazio. Isso incomoda também. Até pelo investimento, né, Luiz? 1,7 bi. Só isso, barato. Aí vamos trabalhar também, aí a ideia que eu tentei trabalhar aqui na Arena, é você também parar um pouquinho de pensar em futebol e pensar no equipamento como multiuso. Então, você tem que começar a trazer as empresas, trazer shows. Olha, futebol dá muito pouco dinheiro para o estádio em si. Ele dá para o clube. Para o estádio, muito pouco. Ele paga a operação do jogo. Shows e eventos, não. Eles dão lucro aos estádios. Então, eu falo muito, tanto para os estádios que não têm essa capacidade de ter grandes clubes jogando lá, ou não ter jogos constantemente, trabalhem o multiuso. Saiam da zona de conforto de esperar o futebol chegar na porta. Vão procurar as empresas, vão fazer atividades, convidem, criem experiências para que comece a ter o sentimento de pertencimento também do empresariado. Aí eles começam a ver de uma maneira diferente. Agora, show tá rolando, não tá, Luiz? Porque eu acho que a última vez que eu voltei aí de Brasília ia ter show no Mané Garrincha. Show tá rolando mais agora porque a Arena agora saiu da mão do governo e tem um consórcio que administra o estádio, né? Comandado pelo Richard, que é um empresário do setor. Mas é show, né? É um estádio de futebol, não era um lugar para show, né? Brasília não comportaria ter um estádio com mais de 70 mil lugares a esse custo. Enfim, é uma discussão essa ampla, tem que render, Norton, o Kleber, capítulo 2, em outro momento. Se você permite, Eduardo, um minuto só para explicar uma coisa, que eu comecei lá no início e depois acabei cortando. É aquela ideia de que quando você vai fazer um grande evento como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas, você tem que começar a ter uma equipe de preparação e operação que pense no pós-evento. Só que lá no início, e não só quando está acabando ou está terminando o grande evento. Você tem que estar lá no início preparado se eu vou construir esse velódromo aqui, ele vai ter que ter utilidade para pós-Olimpíadas. O governo tem um pensamento em criar uma equipe de ciclistas profissionais para o velódromo? Tem. Então, isso vai ter utilidade. Se não, faz algo pontual e depois desmonta, que é o que acontece em alguns países. Então, o que acontece da Copa aqui no Brasil é que muitos estados, inclusive a Arena de Pernambuco, ela foi concebida para a Copa do Mundo. E, às vezes, a gente tem algumas dificuldades com o multiuso. Entendeu? Por que era tão caro, às vezes, fazer alguma operação menor lá na Arena? Porque quando eu tinha que ligar a energia do ar-condicionado da Arena, eu tinha que ligar o estádio inteiro. Eu não podia particionar o ar-condicionado. E aqui em Recife, que já teve a oportunidade de estar aqui, nós não temos inverno, nós temos quente, muito quente e menos quente. Então, ar-condicionado faz parte da vida da gente igual a respiração. Oxigênio e ar-condicionado tem que viver com a gente. Então, Adoro. Tem que se pensar nisso. Tem que se Partiu pensar Recife, nisso. galera. Vamos pensar nisso, mas nós vamos pensar antes na Confute, que vem aí, 14 e 15 de julho, com a nossa Go Manage lá apoiando esse baita evento. Então, teremos aí outros fóruns para debater esse bate-papo que começou muito bacana por aqui. Kleber, agradecendo aí tua participação, teu conhecimento, dividir aqui com a gente. Nos vemos em São Paulo, combinado aí, turma? Combinadíssimo. Estaremos lá. Então tá combinado. Kleber Borges, da Alagide, aqui com a gente no GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Ativa lá as notificações para receber o nosso conteúdo. Um beijo e a gente se vê